Muito bem, agora são 8h21. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Hoje com o vereador Rafael Twin, nosso convidado, e na bancada o jornalista Arnaldo Neto. Só conforme a gente combinou, o programa tem o oferecimento, claro, dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com qualidade certificada ISO 9001-2015. Então, conforme a gente combinou no primeiro bloco, logo nos primeiros comentários aqui, que aliás são muitos hoje em nosso streaming, e a gente agradece aí a participação, né, interatividade acima de tudo. Eu conversava com o secretário de Educação de Campos, o Marcelo Feres, logo após aqui a reclamação de alguns professores de que o pagamento começou a sair hoje e sem a regência prometida. E aí eu fiz a pergunta a ele o que estava acontecendo, se ele sabia o que tinha acontecido. Ele me responde aqui, né, tudo bem, tudo normal. Eu perguntei isso, né, como é que ele estava, de saúde, essa coisa toda. E ele diz, é só uma questão administrativa. A nova lei da regência passou a ter validade a partir de 1º de abril. O primeiro mês de trabalho terminou na última sexta-feira agora. A apuração de frequência e o pagamento referente ao mês de abril sairá no próximo mês. Aí eu coloquei aqui. Então, secretário, abril será pago em junho. Não seria com um mês de atraso? Ele respondeu, não é atraso propriamente. Não se trata de uma ação em regime como os vencimentos regulares. Tem uma questão técnica quanto ao período de apuração. A frequência dos servidores quanto à regência teria que ser obtida até o dia 15/4 para poder ser processada e daí constar no pagamento de maio. A solução quanto à regência foi proposta pelo município no dia 1º de fevereiro deste ano. Em abril já começou a valer, porém, para maio não foi possível processar tudo até o dia 15/4, como falei. Trata-se de uma questão administrativa. E aí, né, fecho com agradecimento e um abraço. Ficou esclarecido pela parte do secretário de Educação, Marcelo Feres, a quem, né, fazemos aqui agora o agradecimento ao vivo pelo pronto retorno aqui pelo WhatsApp. Em junho a pessoa recebe 2 vezes a regência? Não, recebe a de maio. E aí vai pagando um mês pelo outro conforme a... Então vai ficar em atraso de qualquer jeito. Segundo a informação dele, tecnicamente não seria atraso, né, por conta da comprovação. Tá, mas... Eu também entendo como atraso. Se eu trabalhei, mas é porque a prefeitura, segundo ele teria que comprovar até o dia 15, o período, o ciclo de trabalho, entendeu? Eu entendi o que ele falou. Você também, é a questão mais, para o servidor, é como se você trabalhasse um mês... Eu não entendi não, Nogueira, desculpa, você falou que eu entendi. Não, eu te perguntei, eu acho que a formulação aqui não foi... eu entendi. A questão técnica, administrativa, de constatar não estou defendendo ninguém, não. Estou falando só o que eu entendi que o secretário... E nem estou falando porque senão também não teria como... Pois não. Pode falar. Senão não teria como comprovar a folha de abril também, mas aí a gente vai acabar atrapalhando a entrevista com o Túlio. Depois a gente vai tentar também contestar. Pois não, mas tá passada a explicação do secretário sobre... Sim, a explicação tá aí, a informação você conseguiu, beleza, mas mesmo assim ainda dá para contestar, no meu ponto de vista. Sim, não, eu também, tanto é que eu fiz a pergunta, mas aí é um mês de atraso. Uhum. Voltamos com você, Arnaldo, mas de qualquer maneira... Obrigado aí ao Marcelo e ao secretário, né, sobretudo, né, da disponibilidade de estar
aqui com a gente pelo WhatsApp. Twin, vamos nós aqui. Nós falamos várias vezes sobre essa questão do auxílio federal no bloco anterior. Eu queria que você falasse, então, de maneira sucinta, até para a gente entrar mais na questão local, né? Você até lembrou aí a pergunta do Raul Palácio. Primeiro, eu queria saber a sua atuação, como você avalia a atuação do presidente à frente dessa pandemia, sobretudo nessas ações de auxílio ao empreendedor, ao comerciante, com linhas de crédito, ao empregador, com essa questão da suspensão de contratos. E queria saber como fazer isso regionalizado, como o Nogueira lembrou na questão de Macaé. Macaé está conseguindo abrir linhas de créditos próprias. Eu mesmo falei, tem a questão do orçamento de Macaé que é diferente do de Campos, ponto. Mas teria alguma forma de, pelo menos, mitigar esse impacto econômico nos impostos que são devidos ao município? Eu tenho certeza disso, Arnaldo. É lógico, como a gente bem falou aqui, cada município tem uma realidade totalmente diferente da outra. Por isso que, às vezes, é muito difícil comparar o Brasil com países por exemplo, países europeus que são do tamanho de um estado, às vezes tamanho de cidades nossas aqui, que é muito mais fácil você controlar um Brasil com uma diferença econômica, com classes sociais tão diferentes, com índios, com Amazônia, com pobreza, então é muito diferente. Eu acho que sim, cada município e cada governo, dentro das suas possibilidades, tem que ajudar mais, sim, a questão da isenção. O que adianta hoje, tanto foi um pedido meu, uma indicação legislativa minha, da suspensão temporária que entrou na dívida ativa em 2020, devido a essas restrições, esses lockdowns, que não pôde girar. Por que adianta deixar uma pessoa na dívida ativa que ela não consegue dinheiro nem para pagar o próprio imposto que deve para a prefeitura? Então, essas questões de você flexibilizar, tenho conversado muito com a SIC, às vezes com o CDL, mantido contato com o Carjop, entre outras instituições, na qual a gente precisa dar a mão a um empresário para poder girar a roda, que seja assim, em meses que nós ficamos restritos. Não cobra imposto aquele. Eu não estou falando em perdão, não, tá, Cláudio? Hora nenhuma, a gente não está falando em pedalada, nem perdão de jeito nenhum. Mas prorrogações, suspensões temporárias para a pessoa botar a cabeça para o lado de fora e voltar. Se a pessoa pode dar um auxílio, como Macaé fez, dá. Se a prefeitura não tem condição de dar, nós temos uma folha aqui em Campos muito alta. Nós tínhamos Reut, né, que Campos chegou a receber mais de 3 bilhões por ano. Hoje a gente não chega a 2, com uma folha de 75 milhões mês. Então fica muito difícil a questão de dinheiro, dar dinheiro para o próximo, porque as contas já não fecham com as próprias, que foi um grande erro. Tá? Eu sou a favor da gente partir para uma nova economia, que eu falei isso muito na campanha, que é o agronegócio, é o turismo, porque a gente não pode ficar refém de prefeitura. Hoje Campos é refém da prefeitura. Então a gente tem que criar novas formas de comércio, mas isso sim, incentivando e ajudando dentro das possibilidades de cada prefeitura do país, com incentivos fiscais, com incentivos para as empresas virem para cá. Volta e meia eu tô no Espírito Santo, o incentivo do governo lá para você abrir uma empresa, para importar para aquela empresa, é uma coisa totalmente diferente da realidade do governo do estado do Rio de Janeiro. Então a gente sabe a diferença de um estado que está colado com a gente na questão do incentivo fiscal, do incentivo das deduções, do prazo para começar a pagar. Às vezes tem auxílios do governo lá que você começa a pagar 5 anos depois que você abrir sua empresa, e a gente não vê isso muito. A gente vê uma burocracia muito grande ainda no estado do Rio de Janeiro, que atrapalha muito o desenvolvimento econômico. Só comparar a quantidade de indústria, de comércio, de grandes indústrias que nós temos aqui na nossa região e das indústrias que nós temos. Estou falando do Espírito Santo, exemplo, que está aqui do lado, tá? No Espírito Santo. Então, eu acho que realmente falta um pouco dessa questão, assim, gente, não temos dinheiro, de repente, para dar, como o Macaé fez, mas vamos pegar as empresas aqui, como que a gente pode ajudar vocês para vocês respirarem e passarem por essa crise junto? É o que eu estou batendo sempre na tecla, bom senso, equilíbrio, e tirar a política de lado um pouco nesse período e trabalhar em conjunto, cidadão, município, governo e governo federal. Eu acho que o governo federal, continuando sua resposta, ajudou muito, sim, quantidade de pessoas estou falando financeiramente, que tiveram auxílio, que receberam salários
durante esse período de pandemia, que conseguiram manter sua empresa por causa do auxílio do governo federal. Então, eu acho que ele contribuiu sim. A gente está passando por essa crise, eu tenho certeza que vai fazer mais ainda, mas, de novo falando, a gente, voltando, é lógico que com a vacina tudo vai melhorar, que é a única certeza que nós todos temos que aumentar sim a vacina, Cláudio, eu concordo com você. Eu acho que a gente demorou um pouco para começar a vacinar, mas é o 4º país do mundo, sim, que mais vacina, e com as notícias de ontem, por exemplo, que o Ricardo Amorim colocou, que estão chegando 11 milhões de doses, para a gente ter uma média de 1,5 milhão de vacinas dia. Tomara que a gente consiga chegar a essa média que é o esperado, né, pelo tamanho do Brasil, e que a gente consiga passar por isso, e tirando o que realmente os governos podem fazer, eles têm que fazer, têm a obrigação de ajudar agora perante, porque nós estamos numa guerra. Então não adianta, é lado A, lado B, lado C, é o lado do povo que nós temos que ter agora, e ajudar realmente o comércio, as indústrias, as empresas a respirarem, para a gente ter emprego, para as pessoas poderem comer e para o dinheiro poder circular, porque só o Estado sozinho ele não vai conseguir sustentar, porque nós não somos uma Suíça da vida. E a postura da liderança do governo do presidente Jair Bolsonaro? Declarações polêmicas, no mínimo, defesa de remédios sem comprovação científica. E aí o Vitor está comentando, o Vitor Aquino, uma pessoa que eu respeito muito, mas está comentando que a Pfizer está vindo com um novo estudo para uma nova cloroquina. Bem, eu não opino sobre arquitetura que eu não sei, né? Então também não vou opinar sobre medicamento que eu não sei. Vou esperar para ver o que é a proposta. Se a gente for pegar a história, e aí só fazendo um adendo aqui, eu estava pesquisando, já falei aqui outro dia, sobre a gripe espanhola. A cloroquina está lá também como remédio mágico que não resolvia nada. E de lá vem a caipirinha, inclusive, porque virou um consenso que limão com cachaça resolvia a gripe espanhola. Enfim, essas opções de que vai resolver, isso acontece desde sempre na história. Mas eu queria ouvir a sua opinião com relação à postura mais do presidente, no papel de líder da nação em suas colocações. Vamos lá. Vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. É lógico que nós estamos 400 mil mortes, ninguém vai comemorar a morte de forma alguma. Eu votei em Bolsonaro, todo mundo que me conhece sabe que eu votei em Bolsonaro, votaria de novo em Bolsonaro. Temos que melhorar o número de vacinas, sim, temos que melhorar, mas eu acho que o governo ajudou na questão do auxílio emergencial, ajuda ainda na questão do auxílio emergencial. Eu acho que nós temos que enfrentar os municípios do governo, deixarem a política de lado. Eu não sou extremo, tá, Arnaldo? Quem me conhece sabe principalmente projetos sociais que eu tenho a vida inteira. Eu sou uma pessoa muito centrada, mas sou capitalista. Eu acho que através da circulação do dinheiro com bom senso que nós vamos conseguir colocar uma nação. Eu sou totalmente contra a questão da esquerda, que o Estado é absoluto e tem que... Aí não vai dar. Não vai dar. A gente pega exemplos como Venezuela, como países, o que está acontecendo com a própria Argentina agora. A maneira que o Bolsonaro fala, se você perguntar se eu acho certo, eu acho que é errado, a maneira dele falar. Isso não quer dizer que é a maneira dele agir. Até porque eu vejo um país que não está tendo roubo, não tem escândalos absurdos como nós tínhamos no passado. Só isso já é uma grande vantagem. A questão, você pega as próprias manifestações, que também, se você perguntar se é a favor de manifestação, eu não sou a favor de manifestação, porque eu acho que nós estamos no meio de uma pandemia, mas você vê família, você vê bandeira do Brasil, você vê nacionalismo, patriotismo, você vê a defesa da coisa certa do Brasil, da questão o patriotismo é muito importante. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, Cláudio sabe da minha história. Dá gosto de ver o patriotismo, você amar seu país. Eu não vejo nada de errado nisso. Se ele fala besteira ou não, eu também acho que ele fala as besteiras. Às vezes, falta um filtro da cabeça para a boca, mas eu vejo boas intenções. Se ele acertou, não acertou na demora da compra da vacina, eu acho que ele atrasou um pouco realmente na compra da vacina. Poderia estar vacinando mais rápido, tomara que acerte o mais rápido possível. Mas o mundo inteiro está passando por isso, gente. Não é o Brasil só, a gente olha muito para o nosso umbigo, não é só o Brasil que está passando por isso, não. O mundo inteiro, países de primeiro mundo,
Itália, país muito mais desenvolvido que a gente, tem gente morrendo. Então não tem certo, não tem errado, tem cepa nova, o vírus é mutante. Eu acho que tem que parar um pouco de política. Sinceramente, Arnaldo, isso aí me deixa muito triste na questão de politizar uma doença que ninguém tem controle, que ninguém tem a questão... Vamos dar uma autocrítica aqui na questão do próprio governo Bolsonaro. Olha o erro que Mandetta, no começo do governo, fez. Mandetta falava o seguinte, de repente ele queria acertar, não sei, vai para o hospital só se você tiver falta de ar. Quantas vezes morreram? Hoje a gente já sabe. Se você pegou, acho que ninguém tem dúvida disso, você pegou Covid, sabe que é Covid, você começa tratamento na hora, o mais rápido possível. Você não vai esperar você ter falta de ar, porque o vírus já se propagou, você não vai conseguir controlar mais ele. Então, nós estamos aprendendo com o vírus, estamos aprendendo com a doença. Eu sou a favor do tratamento inicial, sim, sou a favor de tratamentos alternativos. Eu acho que a gente está conhecendo, lógico, né, sair tomando qualquer coisa, mas se você poder tomar, você está falando da caipirinha ali, se você puder tomar seu limão com o seu próprio de manhã cedo, aumentar a sua imunidade, se você puder tomar vitamina D, zinco, que já provaram, que isso é provado, é científico, que a falta de vitamina D é ruim para o organismo, se você tiver condições de tomar, por que não tomar? Se é comprovadamente que não faz mal, não estou entrando em esfera aqui de remédio A, B, C, D, não, de ivermectina, de hidroxicloroquina, cada um faz o que quiser com a sua própria vida. Eu tenho amigos que são infectologistas, inclusive parentes meus, que são a favor do tratamento mais inicial possível, mas tratamentos básicos, não é que são contra. Aí a gente pergunta, você é a favor de tomar ivermectina? Você pode tomar, você de repente não vai ter piolho, mas se a pessoa acha que faz bem para ela, eu tomo uma vez por mês eu tomo, mas eu acho que faz bem para mim. A gente fica sem piolho. Então ela falou assim, não faz diferença. Então se eu acho que faz bem, por exemplo, vitamina D, zinco e vitamina C, isso a vida inteira nós sabemos que faz bem para a saúde. Aumenta a imunidade. Você com a imunidade melhor, você vai combater o vírus melhor. Aí, sinceramente, eu não quero entrar, até porque eu não sou médico na questão de cloroquina, de ivermectina, não é isso que eu estou falando, e cada um tem que fazer o que acha que é certo para fazer dentro do possível. Agora, nós erramos, o Brasil e o mundo errou muito na questão de tratamento, de vacina, de só vai para o hospital que tiver falta de ar, não volta para o hospital, porque não o Brasil demorou para, como vários outros países, se alguém tivesse acertado, já teria passado pelo Covid. Os países que acertaram, a gente vê hoje que são países menores, que tiveram condição de comprar uma quantidade de vacina mais rápida, maior, e conseguiu controlar o vírus, como exemplo, Nova Zelândia, Israel, os Estados Unidos ainda, apesar de ter vacinado o mundo, ainda está com muitos casos de Covid. Então, eu acho que menos política, mais bom senso, mais equilíbrio, e sabendo que todo mundo errou, todo mundo acertou, não existe certo e errado. O que falta um pouco no Brasil, um pouco de consciência, companheirismo e olhar pelo próximo e parar de eu tô certo e você tá errado. São 8h39, eu só quero falar algumas coisas aqui com relação à sua resposta e deixar para você comentar, Twin, caso você queira comentar, no próximo bloco, poder a gente ganhar tempo para falar também do município, do seu mandato, do governo Vladimir, da Câmara em si, para a gente fechar no bloco anterior, no bloco seguinte, desculpa. Eu acho que a minha internet está travando um pouco, mais uma vez, né? Mas assim, quando você fala, não tá não? Então vamos lá, é porque eu estou vendo aqui pelo Facebook que estava travando, vamos lá. Só o Vitor Aquino colocou aqui, depois que eu falei sobre a questão do medicamento, só anunciei o que foi falado pela grande mídia essa semana, mas infelizmente pessoas com viés de esquerda insistem em negar fatos, paciência. Negar fatos nega aquele que diz que o remédio tem qualquer coisa comprovada, Vitor. Não tem, hidroxicloroquina não tem nada de comprovado contra a pandemia, isso que é negar fato, né? Muito me entristece a pessoa esclarecida querendo dar um prognóstico para um medicamento que o mundo inteiro está correndo atrás, né, e você achar que é capaz de resolver achando que a cloroquina é solução. O que a Pfizer está fazendo é um estudo, e no próprio matéria que você viu, diz que se os testes foram feitos e não forem comprovados, não tem como, não tem o que aplicar. Então tem que testar para ver. A palavra do médico, aí eu vou até ao encontro do que tu me falou, acho que a palavra do médico é mais importante, né? Se o médico me atender, mandar eu tomar um medicamento, eu tomo, né? Eu acho que o médico que deve decidir qual é o protocolo, o que vai ser adotado
aí nessa questão. Agora, teve a parte que você fala aí que não tem corrupção no governo, é bem incontestável, até porque nós temos algumas investigações aí obscuras em relação ao próprio núcleo duro do governo, né? Mas eu queria que você comentasse sobre isso, se você quiser, no próximo bloco, e a gente falar também das ações locais, Nogueira. Perfeito. Bom, eu gostaria muito de que houvesse uma briga política assim, vamos lá, rapidamente, para fechar. O presidente da República comprou 350 milhões de doses da vacina, que é o suficiente para vacinar 100 milhões de brasileiros, né? Ou 400 milhões de doses da vacina. Não, porque o outro presidente que assumir vai comprar 600 milhões de doses. É isso que eu queria ver, mas infelizmente o cara vai lá, levanta uma caixa de um remédio maluco. A gente está perdendo tempo. Perdendo tempo. É coisa que, infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu acho que nessa história de esquerda, direita, e que a maioria da população, como disse muito bem você, o meu caro Rafael, é pobre, não tem acesso a trabalho, a alimentação decente, quanto mais a informação. E ainda tem aquele velho problema, né? Tem os tiozão do WhatsApp, que fica só nos grupos de WhatsApp, e aí começa a criticar a imprensa, e que vale mesmo o grupo da família, o grupo do futebol, o grupo do churrasco, enfim, E cada um tem sua realidade, né? E cada um tem a sua realidade dentro daquilo que você falou da pipoca, é tudo realidade sim, mas também teve um ouvinte aqui que colocou, claro que as prefeituras vivem de ISS, ICMS, governo do Estado, mas com todo mundo morto não tem como também viver. Então é aquilo que você falou, precisamos de bom senso. Mas se partisse do governo, uma liderança, né, em cima do combate ali, como a gente já viu outros exemplos, talvez seria melhor. Vamos ao intervalo comercial no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com qualidade certificada ISO 9001-2015.